Galera, começando mais uma aula, agora falando sobre um tema muitíssimo importante, que é microbiologia e meios de cultura, tá? É um tema que cai aí nos mais diversos concursos, sejam eles prefeitura, estado, federal, como é o caso da EBSER, que é um concurso federal, nas residências também é um assunto muito cobrado, muito importante, nas prefeituras também, né? Nos laboratórios centrais, entre outros. Então é muito importante que a gente, né, esmiúce bem esse assunto, que a gente possa interpretar, que a gente possa entender, que a gente possa buscar esses assuntos, porque são assuntos que são amplamente cobrados, assuntos extremamente importantes e que fazem parte da vida do farmacêutico, tá bom? Então não deixem de buscar esses conteúdos. Gente, logo mais vou me apresentar, né? Meu nome é Ramon Rodrigues, sou professor e mentor da Científica Concursos, tá bom? Minha área de especialidade é análises clínicas, mas também falo sobre farmácia clínica e controle de qualidade, principalmente o microbiológico e um pouco do físico-químico, tá? Então, eu espero que vocês assistam essa aula, fiquem cada vez mais motivados para fazer parte, né, da mentoria, da monitoria do Científica e que sejam meu mentorando, tá? Não deixem de se inscrever no meu Instagram, logo mais vocês vão ver, né, logo abaixo, meu Instagram, então se inscrevam, então qualquer dúvida, comenta, compartilha, tira suas dúvidas e também me dá um feedback, o que é que você achou dessa aula, tá? Para mim é muito importante, críticas, elogios, tanto faz, para mim tudo é crescimento, tá bom? Então vamos lá falar sobre microbiologia e meios de cultura. Quando a gente fala sobre microbiologia, né, a gente fala sobre os micro-organismos, tá? Quando a gente fala microbiologia, tem muita gente que associa a sua microbiologia à bactéria, e isso é uma associação errônea, porque quando a gente fala de microbiologia, a gente está falando da biologia de todos os organismos micro, né? Então a gente tem aí os protozoários, né? Tem aí também bactérias, óbvio, né? Protozoários, né? Tem em dimensão, são muito maiores, mas a gente tem bactérias, vírus, fungos e protozoários. Então isso é algo muito importante da gente entender, né? Da gente interpretar e da gente conseguir mensurar. Por quê? Porque tem muita gente que confunde esses conceitos. E a microbiologia é muito mais ampla, né, do que a gente acha, tá? Microbiologia é um ramo, né, uma área extremamente grande dentro dos estudos dos micro-organismos, tá bom? Então, se você tinha esse conceito errado, espero que, né, quebre, né, caia por terra. E a gente vai falar hoje especificamente dos meios de cultura. Ramon, isso é um assunto importante, isso é um assunto importantíssimo, porque se você entende os meios de cultura utilizados na prática clínica, na prática laboratorial, na microbiologia clínica, você consegue resolver inúmeros casos só por seletividade de meio, muitas vezes, partindo para meios específicos, tá? Então a gente tem meios diferenciais, meios seletivos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente faz uma investigação clínica, e às vezes quando o médico faz uma boa anamnese, ele faz uma boa coleta dos sinais e sintomas dos quais o paciente está naquele quadro infeccioso, né? Ele suspeita de um quadro infeccioso por pico febril, por conta de um resultado do hemograma lá dando uma leucocitose. Então a gente, né, com a neutrofilia, a gente começa a fazer aquele panorama, né, aquele quadro de características nas quais cursam para um quadro infeccioso. Então a gente, profissional da área de saúde, seja biomédico, farmacêutico, biólogo, que vai estar dentro do laboratório fazendo a parte microbiológica, se a gente entende que aquele micro-organismos, quais são os micro-organismos mais específicos de cada sítio, né? A gente tem sítios aí, trato respiratório superior e inferior, né? A gente tem região oral, né? Então a gente tem orofaringe, nasofaringe, a gente tem as peles, né? Tem infecções dérmicas, né? Infecções como a foliculite, o furúnculo, a gente tem infecções ósseas. Então a gente precisa, né, ter esse conhecimento, né, sobre os micro-organismos, sobre quais sítios, né, tem um favorecimento maior de micro-organismos de um tipo específico, e a partir daí a gente vai solicitar, né, um tipo de amostra, tá? Às vezes a gente acha que é apenas uma amostra igual para todo paciente, às vezes tem muito mais sentido solicitar um lavado bronco do que um escarro, e a gente também vai comentar sobre isso nas aulas futuras. Então, tudo isso é favorável quando o microbiologista ele tem conhecimento sobre isso, para que ele possa fazer esse encaminhamento devido e adequado para coleta e transporte e armazenamento da amostra, tá bom?
Os meios de cultura é um modo empregado em laboratório a fim de cultivar os micro-organismos, sendo constituído de substâncias para o seu crescimento e multiplicação, podendo ser definido como um cultivo artificial, uma preparação química que apresenta um conjunto de substâncias formuladas de maneira adequada, capazes de promover um crescimento bacteriano em condições de laboratório. Ontem, na aula de ontem, a gente falou sobre protozoologia, e eu falei que o cultivo de protozoários é um cultivo muito difícil, né, principalmente daqueles hemoparasitas. Por quê? Porque eles precisam de meio celular para o seu crescimento, e o cultivo de células é um cultivo muito complicado. Você conseguir ter um momento específico, a gente parar a fase log, né, para o processo de multiplicação, porque essas células tendem a morrer muito rapidamente, né, porque elas começam a consumir muito substrato, e também porque a facilidade de contaminação desses meios de cultura, né, celular. Quando a gente fala de bactéria, a gente tem a maior parte do grupo bacteriano, né, da família das bactérias, né, possíveis de semear em meio sólido, né, meio semissólido, sólido, meio líquido, né, mas existem, obviamente, bactérias que a gente não consegue reproduzi-las, né? Consegue cultivá-las em meio sólido. Então, são bactérias que a gente precisa levar a biologia molecular, né? Aos meios aí de identificação moleculares, como PCR, como meio de captura híbrida, entre outros. Né? A gente tem, dou um exemplo, né? Muito tranquilo, né? A gente tem a bactéria agora, uma bactéria muito comum, fugiu o nome, já eu lembro, mas tem uma bactéria que causa muita infecção, né, geniturinária, né, e ela é possível de semear. Então a gente precisa, né, fazer técnicas moleculares para sua identificação. Tem a Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria que tem ela é uma bactéria que a gente chama de gram-variável, né, às vezes ela se comporta como uma gram-negativa e tal, mas ela precisa de um meio muito específico para o seu crescimento. A gente chama isso de bactéria fastidiosa, que ela precisa de condições muito específicas e substratos muito diferenciados para o seu crescimento. Para vocês terem ideia, né, para a gente conseguir cultivar Gardnerella vaginalis, a gente precisa utilizar o sangue humano, né? Então a gente adiciona sangue humano no agar para poder, né, no sangue humano ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse micro-organismo, tá bom? Então, a bactéria que eu não estava lembrando é a Chlamydia trachomatis, né? A Chlamydia, a gente faz, né, ela por PCR, tá? Por captura híbrida, ureaplasma, micoplasma também, existem os meios cassetes, né? Mas tem algumas espécies que valem mais a pena a gente fazer por biologia molecular, tá bom? Então, o meio de cultivo, ele é muito bom, porque ele consegue promover esse crescimento para a bactéria, né? Ele consegue fornecer os nutrientes necessários para esse desenvolvimento bacteriano, mas dentro da bactéria, né, consegue crescer naqueles meios. Ou algumas bactérias demoram muito tempo e isso acaba sendo inviável, haja vista que o paciente muitas vezes não tem esse tempo hábil para que a gente consiga identificar qual micro-organismo, depois submeter um antibiograma para ver qual antibiótico aquele micro-organismo é sensível, porque a gente hoje em dia, na prática clínica, de maneira geral, na farmacologia clínica, para terapia, quando a gente utiliza, né, a farmacoterapia antimicrobiana, né, a gente utiliza de maneira empírica um fármaco antibiótico de maior espectro, né, mas quando a gente fala de espectro, né, de classe, de geração, né, mais falando de geração, quando a gente fala de gerações mais altas, né, fármacos de amplo espectro, a gente acaba, né, trazendo para o entendimento mais comum, a gente acaba tratando a infecção que precisaria de, às vezes, um disparo de um Badog, né, a gente utiliza uma bomba de canhão, tá, uma bala de canhão, para poder conseguir reduzir aquela ali, mitigar aquela infecção. Então é importante a gente utilizar, né, os meios específicos, mas também utilizar as técnicas que precisam ser utilizadas para fazer essa identificação, tá bom? A maioria das bactérias, né, elas podem ser cultivadas, tá bom? Elas podem ser cultivadas em laboratório, né, utilizando os meios nutrientes, tá? Então, cada bactéria aí vai ter uma afinidade, uma especificidade, tá? Tem meios que são muito inespecíficos, né? E são meios muito ricos. E aí a maioria das bactérias conseguem crescer. Mas isso, perceba que a gente acaba crescendo todo tipo de bactéria. Pode ser uma bactéria que faça parte da nossa microbiota, da nossa flora, tá? Mas
A gente utiliza, óbvio, né, que elas ali vão estar em concentrações às vezes inferior àquele que está sendo, né, causando infecção, porque para outro micro-organismo ele causar infecção, ele precisa, né, se multiplicar em altos níveis, né, chegar a altos valores de multiplicação, acima de 100 mil unidades somadoras de colônia, para que ele consiga desencadear uma patologia, tá? Óbvio que às vezes numa concentração muito baixa, né, obviamente que depende da patogenicidade, da virulência, ele não é capaz de gerar quadros patológicos, gerar doença, né? Mas, às vezes a gente precisa saber a maneira certa de fazer as coletas, de fazer o cultivo, para que a gente possa evitar tudo isso, tá? Diferentes espécies de bactérias variam extensivamente quanto às exigências mínimas de substâncias, nutrientes, tá? Existem algumas bactérias que não crescem em meio de cultura, né, sendo a biologia molecular a única opção para tais organismos, então já falei sobre isso. Existem bactérias que não só são fastidiosas, porque as fastidiosas a gente tem alguns meios que são muito ricos e conseguem promover esse crescimento, tá? Mas a gente tem bactérias que elas não se desenvolvem no meio artificial, elas precisam de um organismo vivo para que elas consigam se multiplicar. E é óbvio que isso né, a gente nem cogita, né? Porque isso foge do código de ética, mas a gente utilizar um modelo murino, né, de um rato, um modelo humano, um modelo símil, né, de uma carga, etc., para desenvolver, para utilizar como um reservatório, né, como uma fonte de cultivo. Então, isso é muito errado. Então, a gente utiliza de técnicas moleculares, que a gente vai fazer amplificação, né, do DNA, e essa amplificação do DNA a gente vai fazer, né, com alguns padrões que a gente já tem, e obviamente, né, por conta, né, dos primers que a gente vai utilizar para iniciar, a gente já vai saber quem é o micro-organismo ali naquela amostra, tá? Então a gente tem aí alguns conceitos importantes da microbiologia, né? Conceitos esses como inóculo, né, que corresponde aos micro-organismos que são introduzidos no meio de cultura para dar início ao crescimento microbiano. Então toda vez que a gente ouve falar isso na nossa prática clínica, eu vou pegar um pouco do inóculo. Então o que é um pouco do inóculo? É pegar uma fração daquela amostra, tá? E inocular, colocar numa placa, a gente vai inocular aquele micro-organismo numa placa de crescimento para dar início, né, na placa de cultivo, para dar início ao crescimento bacteriano. Então, esse inóculo, ele pode estar ali presente na urina, né, nos líquidos cavitários, né, ele pode estar presente numa amostra, numa coleta sanguínea, no sangue, na ponta de catéter, pode estar presente em material purulento, então esse material de secreção de ferida. Então, tudo isso aí a gente pode, né, pega esse inóculo aí, né, e semeia, né, numa placa de cultivo, tá? Cultura, né, é os micro-organismos que crescem e se multiplicam no interior ou sob o meio de cultura, tá? A gente tem algumas técnicas, né, a gente tem o pour plate, né, ela cresce ah, na parte baixa, né, do meio, na parte baixa, no meio do meio, pode crescer um pouco no meio. A gente precisa fazer o agar, a gente semeia o micro-organismo, coloca, né, introduz o micro-organismo num caldo de enriquecimento, depois coloca esse meio, deixa esse meio solidificar, né, a temperatura, ele vai solidificando, e aí essas bactérias, né, vão se distribuindo, né, no meio de cultivo, e obviamente que quanto mais anaeróbica for, né, a bactéria, ela vai obviamente fazer o crescimento abaixo, né, da superfície. Por quê? Porque ela está o agar vai bloquear a entrada de oxigênio e isso, obviamente, promove o seu crescimento, principalmente para as anaeróbicas restritas, tá bom? Nas facultativas podem crescer, né, com a quantidade de oxigênio, então a gente vê aí que não tem tanta mudança, tá? E tem, obviamente, o meio em superfície, né, cultivo em superfície, que é o meio mais, né, o método mais utilizado nos laboratórios, né, de microbiologia, que é o método mais rápido, a gente não precisa trabalhar, né, com a produção do agar. Não que seja algo muito difícil, tá, gente? A gente vai adicionar aí entre 0,5 a 1,5 de agar, né? Porque o agar vai ser o agente gelificante, né? O agente solidificante, como está embaixo na informação, e vai utilizar todos os outros substratos, né? Que compõem esse meio para promover crescimento bacteriano, óbvio, né? Depende de cada bactéria, a gente pode utilizar dextrose e alguns outros substratos para que a mesma venha a se desenvolver, tá? Isso é bem padronizado, tá? Para cada meio a gente tem aí uma quantidade de cada substância e já existem alguns fabricantes que já comercializam esses compostos, né? Tabelados, né? E obviamente já na mistura, no mix, tá? Então é muito comum isso também. Colônias
é o conjunto de micro-organismos de uma mesma espécie unidas entre si para formar uma unidade estrutural e funcional. Isso é muito legal, porque quando a gente, né, vai ter algumas imagens aí, a gente vai ver os meios de cultura e elas vão formar colônias, né? Algumas colônias, né, são divididas, né? Então tem uma divisão bem característica, bem delimitada, e isso é muito importante porque aí a gente consegue fazer uma contagem mais manual, mais simples, né? Algumas colônias elas crescem muito próximas e isso faz com que a gente tenha contagens equivocadas. Então, quando a micro-organismo ele tem um crescimento, né, mais, vamos dizer assim, mais limpo, né, visualmente, então você consegue contar as colônias, elas ficam bem pontuaisinhas, né, bem separadas, a gente consegue contar com certa facilidade. O AGA, como eu falei, é um agente solidificante adicionado ao meio de cultura, e a gente vê isso do AGA, né, sendo muito falado também no meio gastronômico, né, quando a gente vê aquelas provas lá dos cozinheiros que trabalham com a parte molecular e utiliza o AGA para fazer gelatina, o AGA, né, para fazer, pode utilizar o AGA para dar aquela textura de gelatina, na verdade, né, a gente pode, a gente vê fazendo aquelas bolinhas lá, né, com nitrogênio líquido e tal, então o AGA vem sendo muito utilizado não só na microbiologia, mas também na parte, né, na indústria alimentícia, né, na parte alimentar, né, então a água vem sendo introduzida aos poucos por ser um agente solidificante, tá bom? Para que ocorra o crescimento microbiano, né, o meio de cultura deve fornecer energia, fonte de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo e outros fatores orgânicos não sintetizados pelo micro-organismo, tá? Então, o micro-organismo ele precisa de tudo aquilo, né? Principalmente de eletrólitos, né? De fonte de carbono, para que ele consiga fazer a via energética dele, né? Então, que forneça geralmente uma fonte de carbono que ele consiga fermentar para poder gerar energia, né? Então, tudo isso aí o meio de cultura fornece para que ele consiga se desenvolver e crescer adequadamente, tá? Para que a gente tenha um bom meio de cultura, a gente precisa ter fonte de energia, tá bom? Então, tem que precisar ter uma fonte de carbono e nitrogênio, tá? Essa fonte de carbono, obviamente, é mais utilizada como fonte energética do que estrutural, mas pode também ter um nível de função estrutural, mas isso nas bactérias, né, não é algo tão normal. Sais minerais, obviamente, para fazer as sínteses, né, as sínteses químicas, a produção de compostos, né, até porque utilizam, né, processos enzimáticos e tal, e precisam de sais minerais como fatores, né, como cofatores ou coenzimas, tá? Fatores de crescimento, tá, que são importantes para o seu desenvolvimento. Condições físicas, né, quando a gente fala de iluminação, temperatura, pressão, então tudo isso aí também precisa para um bom desenvolvimento, e a esterilização, porque se você não tem um ambiente, né, uma placa onde eu faço o meu cultivo e ela não é estéril, perceba que eu já tenho um grande problema, que eu já tenho algum micro-organismo que já se encontra presente ali, e esse micro-organismo que já se encontra presente, ele pode impedir, limitar, bloquear também, né, sinônimo aí de impedir, né, ou limitar o crescimento desse micro-organismo, porque às vezes ele consome a fonte de carbono, às vezes porque ele faz o consumo de sais minerais importantes para o crescimento daquele micro-organismo, e às vezes pelo crescimento do mesmo impede fisicamente do micro-organismo crescer, porque não tem espaço físico para o mesmo conseguir se desenvolver, tá? Então isso é muito importante e a gente precisa esterilizar. Por isso que os laboratórios geralmente já compram, né, as placas, sejam elas a monoplaca, sem partição, ou biplaca, que ela já é partida ao meio, que a gente consegue fazer 2 pacientes numa placa, ou placas que contam com meios de cultura diferentes, então ela é fracionada em 2 ou 3, mas que tem composições de meios de cultura diferentes. Por quê? Porque para quando a gente trabalha com a produção do meio de cultura no laboratório, a gente também precisa fazer a esterilização desse meio, e geralmente a gente utiliza autoclave, né? Porque radiação ionizante ou utilizar, não, quer dizer, geralmente radiação não ionizante, ou utilizar, né, outros métodos de filtração, métodos, né, de gases, né, estéreis, como óxido de etileno e tal. É muito complicado, né? O óxido de etileno é muito perigoso, ele pode, né, ser explosivo. A gente tem
as membranas filtrantes, que isso aí demoraria muito tempo para a gente conseguir fazer essa filtração adequada. A gente precisa de um tamanho de poro muito específico, geralmente 0,22 micrômetros. Quando eu falo em radiação neonizante, são equipamentos caros, então a autoclave é o equipamento mais barato, mas para isso você precisa ter um técnico para fazer todo esse processo, né, para garantir né, a esterilidade do produto. Óbvio que a gente tem alguns indicadores, né, de esterilidade, né, que a gente utiliza algumas fitas indicadoras, mas mesmo assim é um processo que é muito trabalhoso, então os próprios laboratórios e hospitais preferem já comprar o meio pronto. O preparo do meio, né, só trazendo um ponto de exemplificação, a gente vai fazer a pesagem do meio, então a gente precisa ter uma balança analítica muito bem calibrada, né, para fazer essa pesagem. Ou às vezes até uma balança semi-analítica, tá? Porque às vezes a gente precisa pesar quantidades maiores, quando eu quero fazer grandes volumes de meio de cultura, eu quero fazer talvez as placas para a semana, então já preparo minhas placas. Eu estagiei em laboratórios onde diariamente tinha entrada aí de mais ou menos, a gente fazia o consumo de 150 a 200 placas por dia de meio de cultura. Então, isso aí você coloca uma média, né? Esse fluxo geralmente é de segunda a sexta, no final de semana vai cair muito consideravelmente, mas aí a gente tinha mais ou menos que produzir, né, uma média de 1.100 placas, né? Então, pensa aí, todo dia você fazer 1.100 placas, né? Todo dia não, né? Tirar um dia para fazer 1.100 placas ou fazer todo dia 200 placas. Então, a gente fazia logo, a gente, né, preparava, tinha uma baita bancada, a gente separava as placas, fazia o meio de cultura, dividia aquele meio de cultura, a gente tinha que ter um ambiente ali com antecâmera, com uma sala, né, em condições assépticas, né, um método em condições assépticas, uso de máscara, touca, tinha um jaleco que ficava dentro da sala, né, para a gente não ficar transitando com esse jaleco, para garantir que a gente tinha, né, obviamente, seguir as normas e conseguir obter um meio estéreo, tá? A gente depois tirava uma amostragem desses meios, e cultivar, e deixava ver se havia crescimento, colocava, né, na estufa, a 37 graus, durante 5 dias, para avaliar, na verdade, durante 2, 3 dias, né, a gente fazia 2 ou 3 dias, para avaliar se tinha algum crescimento, né, não tendo crescimento, a gente tinha aquele lote todo validado. Então, a gente, né, fazia quantidades maiores, depois a gente armazenava, né, em condições adequadas esses meios de cultura, tá bom? Geralmente, o armazenamento, gente, é feito na geladeira, tá? Geladeira de 2,8 graus, então aí na temperatura de refrigeração. Transfere para um frasco, tá bom? Peso, geralmente um Erlenmeyer, pode ser um balão volumétrico. Geralmente a gente utiliza o balão volumétrico logo, ou pode ser um Erlenmeyer, depois você avolumar no balão volumétrico para você garantir o volume adequado, né? Então a gente faz os cálculos, né, de meio de cultura, da quantidade, do volume de água, e depois a gente avoluma no balão volumétrico. Por quê? Porque é uma vidraria que é utilizada de fato para medida de volume, então ela tem precisão e exatidão para isso, tá bom? Então a gente hidrata o meio, agita, tá? Aí avoluma, também na volumar adiciona água até o volume especificado pelo fabricante, e fundir o meio é aquecer o material até formar uma solução, né, dissolvendo o material sólido em água, tá bom? Então a gente tem que autoclavar tanto as vidrarias, né? Então a gente tem que autoclavar todo, óbvio, o material pó, né? Ele já vem liofilizado, estéreo, então a gente também, só pelo fato de ter um pó liofilizado, a gente já tem uma garantia de uma certa esterilidade, porque bactérias, micro-organismos precisam de atividade de água para o seu crescimento, né? Mas a gente tem que, pelo menos todos os materiais envolvidos, né? A gente, vidrarias, etc., a gente precisa autoclavar antes, para poder evitar qualquer problema, autoclava depois, e aí a gente depois faz o fracionamento, né? A gente vai dividindo o volume em placas, né? Aí tem placa de volumes variados e a gente vai preenchendo até certa medida na placa, certo ponto na placa, e obviamente futuramente inoculando os micro-organismos nessas placas. Os estados físicos do meio de cultura, né? A gente tem estados líquidos, semissólidos, sólidos, né? Então a gente tem aí turvação. No líquido a gente vai conseguir ver turvação, quando a gente começa a ter um crescimento exacerbado de micro-organismos naquele líquido. A gente, né, geralmente não vai ter concentrações de agar. Por quê, Ramon? Porque se a gente colocar agar no meio líquido, vocês concordam comigo que ele vai gelificar, né? Porque é um agente solidificante, um agente gelificante, então ele deixa de ser líquido e passa a ser um meio semissólido ou sólido, né? Porque o que vai diferenciar do meio ser sólido ou semissólido já está aí na pesca, para vocês.
O meio semissólido a gente utiliza uma concentração menor de água, 0,5%, né, do volume final, né? Então a gente vai fazer uma relação aí da quantidade final para fazer, né, a quantidade de água, de utilização de água. A gente também, no meio semissólido, a gente pode avaliar motilidade, né? E aí a gente vai inocular, né? Geralmente a gente utiliza uma agulha, né? A gente tem como se fosse uma agulha que tem um fio de platina, tá? A gente pega uma alça, um fio de platina, faz a coleta desse material, tá bom? E aí introduz no meio semissólido, e aí a gente vai inoculando, tá? Para depois avaliar, né? A gente faz essa ponta. Então a gente tem aqui, vamos dizer que aqui é um tubo, eu pego a minha alça de platina, tá? Introduzo até o final do tubo, depois eu puxo. E isso aí eu consigo ver se esse meio embaixo começar a ficar turvo, né? Como se tivesse um movimento, e a gente, né? É porque talvez não tenha trazido nenhuma imagem, mas ele fica como se fosse tivesse, né? Houvesse um movimento. Então quer dizer que aquele micro-organismo ele tem flagelo e ele conseguiu ali se movimentar e a gente consegue visualizar isso, tá bom? Se aquele furo que a gente fez, né? Em linha reta, né? Perpendicular ou diagonal. Ele não teve modificação, né? Só ficou aquele furo lá no mesmo lugar e teve crescimento ao redor. É uma bactéria que ela não tem utilidade, tá? É um dos meios que a gente utiliza para fazer motilidade, para avaliar motilidade. Tá bom? E a gente também tem nos sólidos aí, a vantagem dos sólidos é que a gente consegue contar as colônias, tá bom? Então a gente consegue visualizar. No sólido a gente não consegue visualizar motilidade, tá? Então a gente precisa realmente utilizar o meio semissólido para isso. E no líquido é meio difícil, porque como meio turva, você não saberia o que é motilidade e o que não é, tá? Então a gente utiliza o semissólido para motilidade. O líquido a gente utiliza, né, quando a gente meio que querem mais para enriquecimento do micro-organismo, a gente quer fazer uma concentração dele, a gente utiliza o meio líquido para promover crescimento, para promover concentração, né, principalmente aqueles micro-organismos que têm baixa concentração na amostra, né, e aí baixa carga bacteriana, e aí depois a gente utiliza os outros meios mais convencionais, semissólido ou sólido. Quando a gente fala de meio de cultura, ele tem algumas funções, né? A gente tem o meio de cultura que ele é o enriquecedor, aquele que permite o crescimento de micro-organismos e que necessita de fatores de crescimento, mas não provoca a inibição do crescimento de outros, né? Então, o objetivo do enriquecedor é favorecer crescimento, é melhorar a concentração, aquela carga bacteriana do micro-organismo de interesse, tá? Então, além das fontes nutritivas usuais, podem conter sangue, extratos teciduais ou outro substrato. É um exemplo disso, o caldo tetrationato para salmonela, H-sangue, H-chocolate, meio Loistai-Jensen, né? O H-sangue é um meio muito rico, né? Um meio que cresce a maior parte dos micro-organismos, tá? Então, é um meio muito bacana. O H-chocolate também, né? Um meio aí que já é o sangue hemolizado, tá? Por isso que ele fica no tom chocolate, beleza? E aí a gente consegue visualizar isso, né? Então a gente consegue a diferença, né, do H100 para H-chocolate é o sangue está hemolizado. E do Meloistagense é um meio que é muito rico em ovo, né? Então muito rico em albumina e tal. E ele tem muito específico para bactérias, para micobactérias. Então a gente consegue promover o crescimento dessas micobactérias, que são bactérias que realmente são fastidiosas, bem complicadas de crescer em meio sólido, tá? Seletivo é o que possui substância que inibe o crescimento de certos micro-organismos, porém permite o crescimento de micro-organismos específicos ou grupos específicos. A gente tem o H-Macon, que é crescimento específico para gram-negativas, o H-Salmonella shigella, seletivo para salmonella, tá? Então a gente tem meios também que são seletivos. Meio diferenciador contém substância que separa um grupo do outro, com o grupo redutores de carboidratos, né? A gente tem alguns meios cromogênicos, tá? Então a gente tem aí o H-sangue, que é diferencial para hemólise, tá? Então perceba que o H-sangue também é um meio enriquecedor, mas é um meio diferenciador para hemólise. E o Macon, que a gente tem também para o uso de lactose, né? Pela presença do vermelho neutro, do vermelho de metila. A gente vai ter, né? O cristal de violeta também, ele vai ser responsável por fazer a modificação, né? Colorimétrica, né? Vou mostrar para vocês depois, explicar um pouquinho sobre isso. Transportes, a gente tem, né, dois meios muito específicos. A gente tem o meio Stuart, que é um meio convencional para transporte de micro-organismo. Então ele acaba não sendo um meio enriquecedor, mas ele é um meio que promove estabilidade, né? E ele consegue, obviamente, armazenar aquele micro-organismo por um determinado tempo, 72 horas, ele tem essa viabilidade, né?
que você consegue cultivar esse micro-organismo. Então é muito utilizado para transporte, tá, gente? Ele mantém viável o micro-organismo com suas propriedades intactas, mas ele impede a contaminação, porque o micro-organismo ali vai estar naquele ambiente, né, selado, etc, né? Então a gente utiliza o swab, né, coleta o material, introduz no meio Stuart, né, que é um meio, parece um bastãozinho, e aí a gente leva esse material. O Kerry Blair, né, ele é mais utilizado para amostras do conteúdo intestinal, né, então quando a gente começa a trabalhar com a amostra de fezes, a gente utiliza o Kerry Blair, né, principalmente para quadros de infecção por salmonela, salmonelose, etc., shigellose, então a gente utiliza o Kerry Blair para fazer esse transporte, é um meio com carvão ativado, né, e é um meio que é muito importante, muito interessante para transporte desse tipo de material, geralmente material fecal. O indicador é utilizado nos estudos das propriedades bioquímicas das bactérias, auxiliando também, né, a sua identificação. Os mais simples é aquele utilizado nos estudos de reação de fermentação. A gente tem o TSI, né, que é o Triple Sugar Iron, né, o triplo açúcar ferro, onde tem lactose, tem a lactose, a dextrose, a lactose, glicose e sacarose, se eu não estiver equivocado, tá, gente? E ferro. E aí a gente consegue ver o grau de fermentação daquela bactéria, tá? E o H-citrato de Simons. O H-citrato de Simons é para ver se a bactéria fermenta, tá? Ela fermenta ou citrato, né? Se ela utiliza o citrato, na verdade, como fonte de carbono, né, para sua sobrevivência. Então a gente utiliza esse meio para fazer essa indicação se é uma bactéria que utiliza esse tipo de fonte de carbono, tá? A gente tem aí muito utilizada para identificação de algumas espécies de intrabactérias, então é muito legal, assim, é um método muito legal, utilizado como prova bioquímica para fazer essas identificações. Alguns meios, né, eles já vêm prontos para uso, né, então o mercado já são disponibilizados no mercado para venda, né, então existem placas, tubos ou frascos que já são encontrados em meios para uso, né, então a gente já tem aí todas as, vamos dizer assim, as concentrações de cada composto ali bem descritas, né? Então, no rótulo lá do fabricante já descreve o que é que tem cada coisa ali e para que vai ser utilizado, tá? O meio desidratado, né, é uma formulação completa ou semi-completa, base, disponível comercialmente na forma desidratada, na forma liofilizada. Então, como eu falei, ela é vendida em pó, né? E a gente, obviamente, faz a hidratação disso para poder fazer o meio de cultura. Alguns já vêm na formulação completa, a gente não precisa adicionar mais nada, mas algumas outras a gente precisa fazer incorporação, seja de água, seja de algum outro substrato, seja de uma fonte de carbono, algo nesse sentido, tá? E o meio formulado é o preparado no laboratório. Esse meio formulado que a gente utiliza é um meio que às vezes é um meio mais fastidioso, como eu falei a vocês. Quando eu era estagiário, eu tive que doar sangue para o laboratório, literalmente eu dava sangue no laboratório, que eles faziam coletas, né, geralmente quinzenais, né, então coletavam cerca de 20 ml de sangue, 15 a 20 ml de sangue, né, do meu sangue, para poder fazer um meio de agar sangue humano para o crescimento de Gardnerella vaginalis, que é responsável pela vaginose, tá? Então a gente lá era carro-chefe do laboratório, a gente recebia muita coleta de endosservice e ectoservice, né? Então a gente coletava muito material vaginal, e esse material vaginal a gente tem uma parte dele aí que, né, muitas mulheres, né, têm quadros infecciosos vaginosos por Gardnerella, obviamente por troca de parceiros, né, por uso de roupa íntima, má higiene, entre outros pontos, mas a gente pode utilizar esse meio para fazer o crescimento, tá? Ou a gente pode, obviamente, também faz esse crescimento, depois a gente leva para uma lâmina, né, faz um grão, e a gente identifica, né, a clue cells, né, então a gente identifica uma célula cheia de Gardnerella lá dentro dela, no interior dela, então é um método muito legal, muito rápido, né, a gente consegue fazer boas identificações. Óbvio que a biologia molecular vem ganhando espaço, então às vezes é muito mais rápido e acaba até sendo menos oneroso fazer por biologia molecular para acelerar esse processo, tá? Mas é muito legal do ponto de vista da pesquisa, da investigação, fazer, né, de maneira manual. E aí a gente tem a seleção do meio de cultura, né? Para a gente escolher o meio de cultura, a gente faz um processamento inicial da amostra, né, que é muito importante, e está condicionado à flora patogênica desse local. Como eu falei, se eu conheço a microbiota humana, né, em cada sítio, eu consigo favorecer isso, né, identificar isso. Quando eu quero
avaliar uretra masculina, teoricamente a uretra masculina é estéril. Então, eu já espero que não vai haver crescimento de nada. Então, eu posso utilizar um meio, né, um meio mais enriquecido, um meio específico para ver um crescimento mais mútuo. Agora, quando eu passo para um lavado brônquico, onde eu espero, né, por aqueles sinais e sintomas, alguma infecção por Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, eu já posso utilizar alguns meios, né, mais específicos, utilizar uma conc, algo nesse sentido, tá? Óbvio que sempre a gente parte, né, do ponto de vista prático, a gente parte um meio, né, inespecífico, né, então geralmente a gente pode fazer, semear em dois meios diferentes, né, a gente pode semear no meio inespecífico, no meio mais específico, não, tipo, mais seletivo para gram negativa, tá? Tem alguns sítios que não vale tão a pena a gente utilizar muitos meios, tem alguns sítios que geralmente a gente utiliza só dois meios, tá? Então, geralmente é um específico e um específico. Alguns outros, né, como meio, como urinário, como amostra de urina, a gente pode partir para um CLED, tá? O CLED assistindo a lactose deficiente de eletrólitos, e ele é um meio muito legal porque, pela essa deficiência de eletrólitos, e proteus é um dos grandes causadores, né, e também um contaminante muito forte, né, de amostra de urina, você impede o véu de proteus, né, talvez não tenha trazido a foto, mas esse véu de proteus impede a identificação de vários outros micro-organismos na placa ou do micro-organismo que você quer investigar, então acaba dando um falso negativo, tá? Porque às vezes você tem um crescimento de um micro-organismo de fato, mas você não consegue identificar pelo véu de proteus. E aí, nesse caso, a gente utiliza na urina o meio CLED, né, para poder inibir esse crescimento desse véu, né, a formação desse véu, porque precisa de eletrólitos para que esse véu seja, né, liberado, e aí a gente utiliza esse meio aí mais especificamente. A gente também tem um ponto de catéter, né, para fazer o método de MAC, que é o método de rolamento. A gente utiliza geralmente o meio de agar-sangue, né, então a gente vai, pega a ponta de catéter, né, rola sobre o meio de agar-sangue, geralmente duas vezes, né, em sentidos, né, opostos, para obviamente favorecer o máximo de contato e conseguir ali retirar todo o conteúdo do meio, né, do meio superficial, né, do catéter, e aí a gente utiliza o agar-sangue mais especificamente para avaliar o crescimento de qualquer micro-organismo, e se a gente precisar, né, obviamente, se a gente tiver uma contagem de 15 colônias e tal, mas se a gente precisar passar para um meio mais seletivo, a gente utiliza, né, faz essa inoculação em outro meio para identificar esse patógeno, tá? Em geral, é usado mais um tipo de meio, no sentido de fornecer condições de crescimento a todos os patógenos possíveis, né, de estarem presentes. Para cada caso em particular, existem meios utilizados rotineiramente na semeadura primária. Então, agora vamos falar dos meios, né? A gente tem um meio, né, de isolamento não específico de micro-organismos, a gente tem um agar-sangue, né, que, como eu falei, ele é não específico, tá bom? Então, até descrito aí logo na legenda, né? Na legenda não, no tema ali em cima, e a verificação de hemólise causada pelo micro-organismo, em especial pelo strepto e pelo estáfilo, tá bom? Então, é um meio muito utilizado para avaliar grau de hemólise, a gente vai ver isso no próximo slide. O H-chocolate é um meio também não específico, mas ele é para micro-organismos mais exigentes, como eu falei, tá? Então, geralmente, Neisseria haemophilus. É um sangue hemolizado, então ele libera os nutrientes fundamentais para o crescimento desse micro-organismo, tá bom? Então, perceba que talvez a gente nunca, né, tenha se antenado em relação a isso, mas a depender da oxidação do ferro, né, quando o ferro ele oxida, né, você percebe que ele fica marrom, né, aquele ferro oxidado, né? Então, dependendo do grau de oxidação do ferro, a gente tem, obviamente, uma coloração mais diferente, né, do meio. Então, perceba que esse meio é marrom, né? Então, o ferro, dependendo do seu grau de oxidação, ele tem uma cor avermelhada ou amarronzada. A gente tem aí, né, 3 graus de hemólise. Na verdade, o último não chega nem a ser um grau de hemólise, né? Na verdade, é uma falta de hemólise. A gente tem Streptococcus pneumoniae, né, como alfa-hemólise. A gente também tem o Streptococcus viridans, que é o causador o mutans, na verdade, que é o causador da cárie de dente, né? Então, tem esses dois aí que tem um perfil de alfa-hemólise. A gente tem o Staphylococcus aureus, né? Junto com aí Streptococcus pyogenes, o H-lacti, com efeito de beta-hemólise no aureus, por conta da ação da coagulase, tá bom? E também, né, ele tem realmente esse efeito, né? Esse efeito aí de hemólise no meio, tá? E a Klebsiella pneumoniae, né? A gente tem
tem a Klebe, tem a família dos enterococos, que apresentam esse perfil de gama hemólise, ou as hemácias permanecem íntegras, não gerando a modificação, tá? Então, lembrando que beta hemólise é o grau máximo de lise e o alfa hemólise é uma lise parcial, tá? A Neisseria meningitidis, né, no H sangue, né, ou no H chocolate, eu trago a Neisseria Haemophilus influenza. Perceba que a Neisseria, no meio, né, perceba o aspecto dela. Então, na microbiologia, de maneira prática, no decorrer do tempo, né, onde a gente, né, vai trabalhando mais e mais, né, com microbiologia, com microorganismo, a gente começa a ver, né, o perfil da cepa, o perfil do crescimento. Perceba que na Neisseria meningitidis parece estar mais úmida, né, parece ela ser um pouquinho mais viscosa, mais untuosa. Perceba como é a formação das colônias dela, tá? Quando você passa para a Haemophilus influenza, você vê que a colônia é mais seca, tá? Então você começa a ter essas diferenciações de como a colônia se comporta em crescimento na placa, e tem muito microbiologista que faz essas identificações baseadas no perfil de crescimento em placa. A gente está passando para os meios não específicos, a gente tem o Saborro e o CLED. O Saborro é um meio muito utilizado para crescimento de fungo, tá bom? Então, ele é um meio com nutrientes que favorece o crescimento de fungo. Como não é um meio seletivo, pode ocorrer contaminação bacteriana. Para evitar a contaminação bacteriana, existem alguns meios de CLED que já são medidos artificialmente, que contam com gentamicina ou clorafenicol, tá? Esses dois aí são antibióticos, tá bom? A genta, né? A gentamicina é um antibiótico da família dos aminoglicosídeos, tá? Então ela tem um efeito aí bactericida muito forte. Ela é muito utilizada nesses meios de cultura, nesse meio de cultivo, tá? Bloqueando, obviamente, a síntese proteica, tá bom? E aí ela é muito importante para o crescimento de leveduras, hifas, micélios. Então, né, para todo tipo de crescimento de fungo, ela é bem utilizada. A gente tem o H-dextrose batata e alguns outros meios que a gente pode utilizar também, tá? O H-CLED, como eu falei a vocês, ele não é específico, e a quantificação de micro-organismos presentes em amostras de urina, né, geralmente, né? Como eu falei, como ele impede o crescimento do véu ali, ó, inibe o crescimento de véu de proteus, ele é muito utilizado realmente em amostra urinária, bloqueando esse mecanismo de crescimento do véu de proteus, e ele permite identificar a fermentação de lactose pelas colônias, né? A gente vai ver uma fotinha, ficar mais fácil de visualizar, né? Então, vamos lá. Também tem o Miller Hinton. Deixa eu ver onde é que eu coloquei essa imagem. Eu achei que estava aqui. Talvez eu não tenha trazido a do CLED. Eu trago a do CLED futuramente. Lá na frente eu mostro a vocês. Tem também o meio Miller-Hinton, né, que é o meio que a gente utiliza basicamente para um antibiograma, que é o método de Kirsch-Bauer, né, que é para fazer antibiograma por disco de fusão. A gente tem alguns outros métodos também que a gente utiliza para fazer, né, avaliação de crescimento, né, de inibição de crescimento, mas a gente utiliza no meio seletivo, meio sólido, né, o uso do disco de fusão, né, então trago uma imagem para vocês aí, onde a gente determina a sensibilidade de cada antimicrobiana pela formação desses halos, né. Então, se esse halozinho aí não é formado, né, perceba o tamanho, a gente avalia o tamanho de cada halo, para ver se a bactéria ela é sensível, resistente, ou a gente acaba ficando numa zona indeterminada, tá? Então a gente não consegue garantir se sim ou se não, mas geralmente a maior parte das vezes acontece a avaliação da sensibilidade ou não do micro-organismo. Agora, gente, eu vou dar uma pausinha, a gente já volta para a aula, e aí a gente vai falar agora sobre os meios específicos, né? E aí a gente vai dar andamento, fazer algumas questões, tá bom? Galera, não poderia deixar de falar da plataforma de mentoria da Científica Concursos. Nela a gente tem diversas ferramentas. Dessas diversas ferramentas temos planejamento individualizado, né? Que isso vai mudar, né? Isso vem de acordo com o aluno. Então a gente faz essas modificações sempre de acordo com o aluno, tá certo? A gente tem as metas diárias. Espera aí, gente, só um momento, meu mouse aqui desapareceu. A gente tem a. Deixa eu apagar tudo aqui. A gente tem a lista de questões por tópico, tem customização e mudança de plano, semestral e anual. Tem os feedbacks, que são extremamente importantes para os alunos, quinzenais e mensais.
Sugestões de fontes bibliográficas são sempre dando preferência a fontes gratuitas. Roteiros de estudo, né, por tópico de conhecimentos gerais específicos. Conteúdo esquematizado, então a gente tem um conteúdo específico pelos profs. Encontros virtuais para discussão de tópicos críticos e ou importantes para seu concurso, com professores e convidados especialistas. Tira dúvidas, né, para conhecimentos específicos, grupo fechado no Telegram e suporte diário do administrativo. Então, todas essas ferramentas vêm aí com a Científica Concurso. Então, não poderia deixar de agradecer a todos os senhores. Fiquem com Deus, fiquem aí com o plano de mentoria, mentoria da Científica. E estou no aguardo de vocês. Tchau, tchau, até breve.